Olá, pessoal. O tema de hoje é a transferência no processo psicoterapêutico com casais. Para a gente iniciar esse vídeo, eu vou dizer que esse conceito transferência é um conceito que nasce na psicanálise e foi explorado pelos psicanalistas grupalistas, né, que são os psicanalistas de família e casal. Então, seja na psicanálise tradicional, na psicanálise de família, a gente vai encontrar esse conceito de transferência. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vou me apresentar. Sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG. Somos um centro de formação para terapeutas de família e casal. Aqui você aprende no formato online, tem aulas ao vivo, pode fazer estágio com supervisão. Tendo mais interesse, entre em contato com a gente pelo WhatsApp para você tirar as suas dúvidas. Vamos falar sobre o processo de transferência. Para iniciar o vídeo, a gente vai compreender de uma forma bem simples o que é esse processo. O que é transferir? Transferir é deslocar um material de um determinado lugar para outro. No caso dos processos psicoterapêuticos, o paciente, que pode ser clínica individual, ele vai deslocar o seu material psíquico, questões da sua vida, para o profissional. A abordagem psicanalítica compreende que o processo psicoterapêutico só acontece quando a transferência está estabelecida. Pode acontecer de clientes, seja na clínica individual, de casal ou família, não entrarem no processo psicoterapêutico, porque não fizeram o processo transferencial. Então, o nome já diz, isso é um processo, ou seja, é algo que acontece lentamente. Vale lembrar que a questão da transferência do material psíquico para o profissional está relacionada ao processo de confiabilidade. Então, todo o processo terapêutico, ele está embasado na construção de um processo de confiabilidade. Quando a gente fala processo de confiabilidade, de fato, é um elo encaixado em outro elo, no sentido de que tem hora que a gente confia e a gente se sente seguro em expor o nosso material, tem hora que a gente desconfia e a gente não se sente tão seguro assim e a gente encapsula. E como nós estamos numa relação terapêutica, né, que difere das outras relações, o profissional precisa estar habilitado a compreender as nuances desse processo, de forma que o profissional possa saber o lugar que o seu cliente, casal, que é o nosso caso aqui, está colocando o profissional. Né? Existem momentos de transferência mais amorosa e existem momentos da transferência com mais desqualificação, com raiva, né? com ódio, né? Que na verdade o ódio é uma condição mais elaborada, é com raiva que é uma condição mais primitiva mesmo. Mas enfim, o nosso vídeo é para falar do como acontece o processo transferencial na clínica de casal. Então, o casal, que são 3 sujeitos, eu, tu, nós, esse elemento casal vai fazer de forma diferente, não simultânea, com intensidades diferentes, esse depósito do material no profissional. Não necessariamente será o porta-voz que chega na terapia aquele que vai melhor estabelecer o processo transferencial. Isso não é regra. Muitas vezes, esse porta-voz, ele pode ter uma determinada intenção ou um determinado padrão
na construção do seu processo de confiabilidade, que vai ser transferido esse padrão para o processo psicoterapêutico, e esse padrão pode se apresentar com muita desconfiança ou, inclusive, ataques ao profissional. Pode acontecer do cliente fazer ataques ao enquadre, não pagar como foi combinado. Isso é um processo transferencial, isso é uma característica, né? Num determinado momento do processo psicoterapêutico. Ele pode não pagar, ele pode, a terapia de casal, o combinado é que o casal chegue junto, ele entra sozinho, enfim, estou dando exemplos corriqueiros de ataques, né, que a gente chama ataque ao enquadre ou desenquadre. O profissional precisa compreender esses movimentos aparentemente da ordem assim do cotidiano como movimentos relacionados ao processo transferencial. Só aí a gente está vendo que os elementos do par, eles chegam no processo psicoterapêutico de forma diferente. Um pode chegar mais dedicado, o outro pode chegar menos dedicado no aspecto da confiança. Tem um detalhe que eu acho interessante a gente trazer aqui, porque diz especificamente ao casal, o processo transferencial na clínica de casal. Vamos supor que o processo está acontecendo e o casal já está transferido. Essa transferência, o profissional vai conseguir compreender como ela é diferente entre os dois elementos do par. Ela é diferente, sempre vai ser diferente. Agora, vamos dizer que um deles seja mais ressabiado, né? Seja mais desconfiado, mais resistente em relação ao processo. Mas esse resistente, ele vai acompanhando o outro, porque o processo terapêutico, ele vai acontecendo, vamos falar em círculos, né? Ele vai alcançando os dois elementos do par no grupo conjugal, no vínculo, no elo que une o casal. Mas, ao mesmo tempo, o profissional ele precisa escutar e responder a cada um de acordo com elementos específicos da subjetividade de cada um. Esta é a característica do processo psicoterapêutico de casal. O profissional, ele vai transitar entre três elementos, o eu, o tu e o nós, tá? Os dois elementos do par e o espaço conjunto. E tem uma série de desdobramentos nesse espaço conjunto. Agora, vamos dizer que esse elemento do par, que é o mais desconfiado, por motivos diversos, em algum momento, ele resolve interromper o processo psicoterapêutico. Gente, se isso acontecer, a maioria das vezes, o maior percentual é que o parceiro que estava mais transferido, ele vai acompanhar o seu par. Ele não vai falar, então eu vou continuar numa psicoterapia individual, já que você não quer continuar. Não. Na maioria das vezes pode ser, mas na maioria das vezes não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que o parceiro que estava mais transferido vai acompanhar o primeiro e vai interromper o processo. Vocês vão perguntar assim, de onde que vem essa minha compreensão da prática, né? Eu costumo lidar com uma diversidade de casais que estão no processo há mais tempo, que estão melhor transferidos, casais que estão no processo num tempo menor, casais que além da terapia de casal tem psicoterapia individual e a maioria está só naquele processo psicoterapêutico de casal. A maioria é desse grupo que eu estou falando,
Então, quando o casal está num processo psicoterapêutico conjugal e tem uma transferência estabelecida de forma diferente, como eu já coloquei, um deles, por motivos diversos, resolve interromper o tratamento, aquele que está bem estabelecido na transferência vai seguir o parceiro. Ele não vai se diferenciar, essa é a melhor palavra, do parceiro a ponto de dizer, ok, eu vou seguir uma terapia individual. Não pelo fato do parceiro estar querendo parar a terapia. Ele pode até fazer esse movimento de diferenciação e seguir uma terapia individual com aquele profissional. É lógico que a terapia de casal vai finalizar, né? Mas isso aconteceria por outros fatores, tá? Eu tô querendo deixar aqui para vocês a seguinte compreensão. No contexto em que os dois estão transferidos e estão no processo, se um deles cair, né? Se um deles retroceder no aspecto de que eu não quero continuar, se ele entrar numa resistência, o seu par vai acompanhar a parceria amorosa e os dois vão então interromper o processo psicoterapêutico. O que isso quer dizer em outras palavras? Outros vídeos eu falo sobre isso. O casal, ele tem uma força de união que sustenta aquele conjunto, aqueles dois juntos, ainda que pela via do sofrimento. Outros vídeos eu falo sobre isso e dou vários exemplos. Então, isso que une o casal é a mesma força que vai levar esse que está melhor transferido a seguir o parceiro e interromper o tratamento se o primeiro, por algum motivo, não quiser continuar o processo psicoterapêutico. Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês verem como o processo transferencial acontece na clínica de casal. Ele acontece em 3 vias simultâneas, no eu, no tu e no nós. Então, o profissional precisa compreender bem como fazer o manejo desses 3 caminhos em cada sessão. Ele precisa manejar esses 3 caminhos simultaneamente. Lembrando esse detalhe que eu acabei de falar com vocês. Pessoal, fica aí a dica que eu quis compartilhar com vocês sobre o processo transferencial na clínica de casal. Estou aqui disponível, se você tiver dúvidas em relação à clínica de casal, traz a dúvida para a gente construir a sua dúvida numa reflexão teórico-clínica.